Bom, obrigado aí aos companheiros e às companheiras do sindicato, obrigado a todo mundo que está presente. E a gente vai dividir a nossa apresentação em duas partes. Eu vou falar um pouco sobre o Bakunin e a sua concepção sindical, que tem a ver com a sua prática na Associação Internacional dos Trabalhadores e também a sua produção teórica, que é muito pouco conhecida. E depois o Cauã vai falar um pouco sobre a experiência do sindicalismo na Primeira República aqui no Brasil. Tá bom? A gente aborda, portanto, a teoria e a história desse tipo de sindicalismo, que é um sindicalismo pouco conhecido, ainda que tenha tido uma história, e a gente vai ver que tem ainda muito a dizer no mundo contemporâneo. Agradeço aqui formalmente então a organização do evento e ao público. Meu nome é Felipe Correia, eu sou membro do Instituto de Teoria e História Anarquista, sou professor, pesquisador e editor. E nessa parte aqui da apresentação eu vou falar sobre as contribuições anarquistas do Bakunin para o surgimento e o desenvolvimento do sindicalismo revolucionário. E aí, para isso, eu vou dividir a apresentação aqui em duas partes. Primeiro, eu falo brevemente sobre a vida dele, para dar uma perspectiva mais geral sobre a trajetória, quais foram as posições que ele defendeu ao longo da vida. E depois eu vou abordar um pouco da teoria política dele, que passa por uma análise, né, do capitalismo, do Estado, da dominação em geral, e também a sua proposta de sindicalismo e a sua estratégia de organização. Começando pela vida do Bakunin. O Bakunin ele viveu entre 1814 e 1876, durante o século XIX. Ele nasceu na Rússia, numa propriedade de nome Premukhin, na região do Tver, numa família da nobreza, que tinha ali 1000 servos, homens e suas famílias, e foi criado como membro da nobreza russa, sendo enviado aos 14 anos para uma carreira no exército, onde ele conhece de fato a Rússia e os russos, porque, como vocês sabem, naquela época a nobreza russa ela vivia completamente apartada, dos servos e do povo russo, falava francês e tinha uma cultura ali completamente apartada da realidade, e é ali no exército que ele vai tomar contato com a Rússia e vai se interessar pela filosofia. No ano de 1836 ele se muda para Moscou, essa região onde ele nasceu fica entre Moscou e São Petersburgo, e ele vai permanecer ali até 1840, se dedicando aos estudos da filosofia. Num primeiro momento ele se torna um discípulo do Fichte, filósofo alemão, e depois do Hegel. Ele vai ser, entre 1838 e 1840, o maior representante do pensamento hegeliano na Rússia, e é nesse contexto que ele publica esse escrito chamado Da Filosofia, que é o seu primeiro grande escrito no campo filosófico. Seguindo a sua trajetória na filosofia, ele vai se mudar em 1840 para a Alemanha, que era o berço da filosofia europeia naquele momento, onde ele vai permanecer por 2 anos, e ele se vincula à esquerda hegeliana, aquela mesma da qual participaram Marx, Engels, entre outros personagens que vão ter uma história importante no movimento socialista internacional. Ele se torna um personagem de destaque na esquerda hegeliana alemã e publica esse escrito chamado A Reação na Alemanha, em 1842, que vai ter um impacto muito significativo na esquerda hegeliana e vai alçar o Bakunin a uma figura destacada nesse movimento filosófico. É nessa época que ele começa já a flertar com a política também, e é em busca dessa prática política que ele vai passar pela Suíça, pela Bélgica e rumar
rumar à França, né, que era o berço, naquele momento, da política que se radicalizava cada vez mais. Já nesse momento, quando ele vive na França, nos anos 1840, ele perde o título dele de nobreza, né, em função das suas atividades filosóficas e políticas. O Bakunin, a partir desse momento, ele perde, né, o vínculo com a família e vai viver uma vida dedicada à filosofia, depois à política, e assim seguirá até o final da vida, né, uma vida muito humilde, né, de pobreza, sem usufruir dos seus recursos familiares, e ele vai participar da conhecida Revolução de Fevereiro de 48 na França, né? Foi a primeira experiência revolucionária que ele tem, né? Ele participa de armas à mão e se encanta com os trabalhadores parisienses, e aquilo de alguma maneira influencia muito a sua concepção de política, né? Ele, na esteira do ano de 1848, ele vai seguir para a Áustria e ele participa do Congresso Eslavo de 1848. Foi aquele congresso que depois ficou conhecido como o primeiro congresso panislavista da história, e ele começa ali dentro a se identificar, né, com a causa da opressão da Polônia, né, e vai defender, né, a libertação nacional dos poloneses e aos poucos se engajar nessa causa da libertação nacional dos povos eslavos. Nesse ano de 48 ele difunde um importante apelo aos eslavos que tinha por objetivo promover uma libertação nacional desses povos, principalmente em relação à opressão da Rússia, mas também da opressão da Áustria. E ele vai se envolver a partir de então com essa causa do panslavismo revolucionário. Ele ingressa, né, se interessa pela política com a filosofia, depois ele começa a refletir que a prática política, né, era, enfim, o campo onde se poderia atingir, se poderia colher os maiores frutos, e aí ele descarta, né, nesse momento a filosofia e vai se entregar completamente à prática política revolucionária e vai ter uma participação importante nas causas de libertação nacional que marcaram a chamada Primavera dos Povos, ali entre 1848 e 1849. A gente conhece aquele lado social da Primavera dos Povos, das revoluções de 1848, né, dentre elas a própria Revolução de Junho, mas a gente tem, né, nessa Primavera dos Povos também todo o lado das revoluções de cunho nacional, e é desse lado que o Bakunin vai participar, né, defendendo a sua bandeira do eslavismo revolucionário, e vai participar da insurreição de Praga no ano de 1848 e como comandante militar da insurreição de Dresden no ano seguinte, a partir da qual ele vai ser preso, né? Ele fica um longo período nas prisões, né? Ele vai ser preso em 1849 e ele só vai conseguir fugir em 1861. Desses anos ele passa, né, grande parte deles em prisões que são em vários países, né, e depois ele acaba sendo, a partir de 1857, enviado para trabalhos forçados na Sibéria, de onde ele foge em 1861 e vai rumar à Europa. Ele tem uma fuga importante, ele sai da Sibéria, vai para o Japão, do Japão para os Estados Unidos, Panamá, né, para a costa leste, depois dos Estados Unidos e Nova York, de Nova York para Londres, e é ali em Londres onde ele vai tentar se inserir na política revolucionária novamente, a partir do contato com seus amigos Herzl e Ogarev, dois revolucionários russos, em torno desse periódico chamado Kolokol. Ele tenta se unir em 1863 à insurreição polonesa, mas o barco em que ele estava com os revolucionários é interceptado no meio do caminho e ele vai ter que abandonar essa iniciativa, se deslocando para a Itália, onde ele vai permanecer de 1864 a 1867. É na Itália que ele se converte ao socialismo revolucionário
posições federalistas e o antiteologismo, que eu explico um pouco daqui a pouco. Ele funda, no ano da sua própria chegada na Itália, uma organização política secreta, chamada de Fraternidade Internacional. Em 1867, ele vai participar de um congresso que estava acontecendo na Suíça. Ele vai, como membro da Fraternidade, participar desse congresso que discutia as tensões geopolíticas que aconteciam entre a França e a Prússia, que culminariam na Guerra Franco-Prussiana algum tempo depois, e ele se torna dirigente da Liga da Paz e da Liberdade, que se forma naquele contexto. É nesse momento que ele escreve o seu primeiro livro, chamado de Federalismo, Socialismo e Antiteologismo. Esse livro existe em português, está à disposição inclusive na internet, e ele permanece na Liga até o ano de 1868. É, portanto, apenas nesse momento que o Bakunin se torna anarquista, um fenômeno do final da vida, ele nasceu em 1814, ele se torna anarquista apenas em 1868. Ele foi anarquista apenas 8 anos da sua vida, bem no finzinho da sua vida. E um procedimento que muitas vezes é equivocado, que as pessoas fazem, é pegar essa sua posição de anarquista no final da vida e ler toda a obra dele nos anos anteriores como se fizesse parte desse contexto anarquista. A partir desse momento, ele se vincula à Associação Internacional dos Trabalhadores. Como vocês sabem, essa associação que ficou chamada na história, depois de Primeira Internacional, ela foi obra dos trabalhadores franceses e ingleses, que se articulam a partir de 1862 e fundam essa associação 2 anos depois, em 1864. O Marx é chamado para compor essa associação e ela se desenvolve ano a ano e se radicaliza ano a ano. O Bakunin vai integrar a Internacional em 1868, que é o mesmo ano que ele rompe com a Liga da Paz e da Liberdade, e junto com alguns ex-membros da Liga e outros membros da Internacional, ele forma a aliança que é considerada hoje a primeira organização política anarquista da história, com um braço público e outro secreto. A história do Bakunin na Internacional, ela vai ajudar a entender o surgimento do anarquismo que acontece naquele momento, do sindicalismo revolucionário que também se conforma ali dentro, e o Bakunin vai ser o grande representante desse setor que a gente chama de federalista, coletivista da Internacional. E aqui eu faço um parênteses. Para a gente interpretar a história da Primeira Internacional, é importante ter em mente que essa foi sempre uma associação, uma organização de massas internacional que esteve em disputa. E a grande disputa que marcou essa associação foi a disputa entre centralistas e federalistas. Esses federalistas depois vão se chamar anti-autoritários. O que acontece do ponto de vista dessa disputa? Você tinha um conflito que era principalmente entre as bases da federação, que foram durante toda a sua história federalistas, e o Conselho Geral, um organismo executivo, depois de 1869, um organismo praticamente dirigente da Internacional, que era de maioria centralista. E se conforma um conflito em que o setor federalista, ele é, até 1867, 1868, majoritariamente mutualista, discípulo de trabalhadores aí que tinham como referência o pensamento do Proudhon, e a partir de 68 você tem a emergência desse setor coletivista que se torna hegemônico dentre os federalistas, e o Bakunin constitui a sua principal referência. O Bakunin, junto com a Aliança e junto com o setor de trabalhadores que eram pautados ali por aquilo que a gente chama de sindicalismo revolucionário, eles vão ser responsáveis por criar
né, o anarquismo e o sindicalismo revolucionário na Suíça, na Espanha, na Itália, na França e em Portugal, nesse período entre o ano de 1868 e o ano de 1877. O que vai acontecer nesses anos de 68 a 72 é o crescimento desse setor coletivista, né? O Bakunin se alçando como a principal liderança, uma série de conflitos, né, com o setor centralista, né? Aqui a gente tem principalmente o Tim, que foi uma liderança importante na Suíça, e o Marx, principal liderança do Conselho Geral, e também conflitos aí com outras figuras como o Mazzini na disputa da Itália em torno da questão de libertação nacional. É nesse contexto, entre 1870 e 1871, que o Bakunin escreve 2 outros livros, A Teologia de Mazzini e a Internacional e o Império do Mundo Germânico e a Revolução Social. São livros que tratam não só da estratégia do movimento de massas que era composto pela Internacional, mas também da questão anti-imperialista, né? E o anti-imperialismo do Bakunin aqui, ele é um anti-imperialismo que vai ter como foco a sua crítica no primeiro momento da Rússia e depois do imperialismo prussiano, que ele vê como uma ameaça ao próprio processo de constituição da Alemanha, né? No seu processo de unificação. E ele disputa também os significados da Comuna de Paris e do movimento operário italiano. Ele vai desenvolver relações significativas com uma figura chamada Sergei Nechayev, um russo, né, vinculado ao populismo, com o qual ele mantém relações durante os anos de 1869 e 1870, uma relação que, apesar de breve, terá consequências muito importantes na sua vida, na medida em que grande parte dos conflitos, né, que vão se estabelecer ali, não só com Marx, mas também com outras figuras no contexto da Internacional, tem a ver com práticas do Nechayev. Bakunin participa da insurreição de Lyon no ano de 1870, foi uma iniciativa insurrecional, né, anterior à Comuna de Paris. Ele tenta participar da Comuna, mas não passa da fronteira, ele tem dificuldades ali em função da sua ameaça de prisão, mas apoia a Comuna de Paris abertamente. E no ano de 1872, ele e o seu companheiro James Guillaume, ambos da Aliança, vão ser expulsos da Internacional. E, se houver interesse, depois a gente pode entrar um pouco no debate, mas basicamente o que acontece na Internacional é um conflito da base de trabalhadores com o Conselho Geral, e no contexto da Guerra Franco-Prussiana e da Comuna de Paris, quando houve dificuldades de se fazer congressos da Internacional, uma tentativa do Conselho Geral de impor um certo programa a essa associação que estava em disputa desde a sua formação. O que acontece entre os anos de 1870 e 1872 é que o Marx, né, e o Conselho Geral vão fazer aprovar dentro da Internacional 2 resoluções importantes que constam lá no Manifesto Comunista, já que é a ideia de transformar a classe em partido da classe e buscar, no meio desse movimento, a conquista do poder político. Tinha uma interpretação distinta do que significava transformar a classe em partido da classe. Grande parte desse setor anti-autoritário entendia que essa transformação em partido significava substituir a luta de massas pelas disputas eleitorais, por isso se posicionava contrariamente. E, por um outro lado, essa ideia da busca do poder político também era objeto de disputa na medida em que havia todo um setor que assemelhava o poder político a Estado e, portanto, entendia que esse caminho, né, de tomada do Estado não era o caminho mais adequado para o movimento internacional de trabalhadores. O que acontece nesse intervalo de 70 a 72 é que, sem representação das bases, essas teses vão ser passadas na Internacional. Bakunin e Guillaume vão ser expulsos da associação, mas o que acontece com isso é basicamente uma expulsão
discussão de toda a base da associação, né, que termina, portanto, esvaziada, né, isso, depois quem tiver interesse a gente aprofunda um pouco, mas chega um momento que o Conselho Geral sabe que fazer isso significará acabar com aquela iniciativa. Isso é feito em um determinado momento de maneira aberta, a base inteira da associação se descola e vai fundar uma outra iniciativa chamada historicamente de Associação Internacional Anti-Autoritária, que, do meu ponto de vista, é a internacional que de fato continua a história da primeira internacional, na medida em que, a partir de 72, com essa cisão, eu coloco cisão entre aspas, porque na verdade foi o Conselho Administrativo que expulsou a base de toda a associação. A gente pode falar que 95% da associação permaneceu na internacional anti-autoritária, e essa internacional, chamada de centralista historicamente, vai terminar e decretar o seu fim em 1876. Aqui já tem um elemento interessante para a nossa reflexão, que a gente vai falar daqui a pouco, que é essa questão da imposição de um programa político aos sindicatos, né? Em geral, a gente atribui essa cisão de 1872 a uma tentativa do Conselho Geral de passar um programa político dentro de uma organização de tipo sindical de massas, e foi isso que acabou fazendo com que esse ramo da internacional, né, praticamente deixasse de existir, e que a internacional anti-autoritária desse continuidade a ele. Agora vejam que curioso, a internacional anti-autoritária vai durar até 1877, e o motivo do fim dessa internacional é muito parecido com o motivo do fim daquela internacional centralista em 72. Os anarquistas, eles vão cada vez mais impor um programa político dentro dessa organização de massa, de modo que um movimento de tipo sindical, com caráter de massas internacional, vai se tornar a dificuldade que se coloca quando você impõe um programa político numa organização de massas, e como isso limita a participação dos trabalhadores em geral. Bakunin escreve o seu último livro, seu quarto livro, Estatismo e Anarquia, em 1873, é um livro de disputa, principalmente com Marx, né, em torno da questão do Estado, e participa de uma insurreição na Itália, em Bolonha, em 1874, deixando a política um pouco depois disso e falecendo muito doente no ano de 1876. Né? Eu vou deixar essa apresentação aqui no computador, e quem quiser depois pode salvar. Eu só coloquei aqui um quadro que dá um pouco uma perspectiva, eu não vou ler ele inteiro, mas os anos, né, de vida do Bakunin, o período, como é que a gente pode caracterizar, e quais foram os locais de residência dele, suas posições filosóficas, suas posições políticas, e quais foram os principais conceitos trabalhados em cada um desses períodos. Tá? Eu vou passar agora para essa parte da discussão política mais grossa, e aí, enquanto isso, eu vou circular para vocês. Eu estou publicando agora um livro que tem o texto dessa minha tese. O livro vai ficar pronto só em novembro, então eu vou passar para vocês darem uma olhada. Quem tiver interesse, tá, é só entrar em contato comigo. Tudo isso que eu vou falar aqui e mais um monte de outras coisas vocês podem ler aqui, tá bom? Pode dar uma circulada aí. Bom, falemos um pouco de teoria política, né? E aqui eu vou trazer alguns elementos de método de teoria social, né, que estão embutidos na obra desse Bakunin da maturidade, portanto, né, nesses últimos 8 anos de sua vida, em que ele tem influências no campo filosófico científico do Feuerbach, do Comte e do Darwin, e no ponto de vista da sua crítica política, ele tem influências do Proudhon, do César de Pape, que é um personagem importante da Bélgica na internacional, e também do Marx. Né? Portanto, o diálogo do Bakunin com Marx é um diálogo que tem um conjunto de concordâncias e também discordâncias. Né? Eu não concordo com essa posição de colocar os dois como completos antagonistas. Os
sei se vocês sabem, mas diz o Marx, né, isso nunca foi encontrado, que o Bakunin foi o primeiro tradutor do Manifesto Comunista para o russo. E aí, um outro fator que a gente sabe, o Marx se dedicou a traduzir grande parte do Capital para o russo, num episódio que depois a tradução não foi terminada, isso teve todo um desdobramento ali para esses conflitos dentro da Internacional, mas ele era um profundo admirador, por exemplo, do primeiro livro do Capital, que foi publicado em 1867. E ele tem uma concordância muito grande com a crítica econômica do Marx, ainda que divirja, né, de aspectos políticos e outros aspectos aí da sua teoria. Mesma coisa nós podemos dizer em relação ao Proudhon, que foi a sua principal influência política nesse período. Ele bebe no federalismo proudhoniano, ele bebe em uma série de outros elementos, mas ele também tem diferenças importantes, de modo que é equivocado, do meu ponto de vista, colocar o Bakunin como o criador de uma ortodoxia proudhoniana, como um completo antagonista do Marx, ou mesmo como alguém que continuou as teses desses pensadores de maneira completamente fiel aos originais. Toda a leitura que ele fez foi uma leitura crítica e, portanto, a sua contribuição é uma contribuição em grande medida original. Do ponto de vista do seu quadro de referência teórico e filosófico para a interpretação da realidade, o Bakunin defendeu aquilo que nas palavras dele era chamado de materialismo científico, né, que eu em geral chamo de materialismo científico naturalista, que é esse quadro que ele compõe a partir de leituras da filosofia, das ciências naturais e das ciências sociais para interpretar a realidade. Com isso, ele vai se propor a contrapor as várias formas de idealismo ao positivismo e também ao comunismo. Ele trabalha com a dialética, mas não é uma dialética que a gente possa colocar como uma dialética que está no campo do Hegel, né? É uma dialética que já tem diferenças do Hegel desde os anos 40, e que em geral a gente chama de dialética negativa, que dentre outros aspectos vai trabalhar essa hipótese de que na história a negação da condição de animalidade permitiu que o homem se formasse. E aqui vem essa ideia dele de que o homem, né, ele é parte da natureza, ele é um tipo de animal, e ele entende ao mesmo tempo que a negação das leis e das autoridades artificiais que existem na humanidade permitirá afirmar a liberdade. E daqui a pouco eu explico isso para a gente não entrar muito na filosofia mais grossa. Ele tem um método de interpretação da realidade, que é o método realista, um método experimental, compreensivo e crítico, que vai colocar alguns postulados interessantes. O primeiro deles é entender que, diferente de vários teóricos daquele momento, ele rompe com aquela tradição positivista que entendia que a humanidade deveria ser estudada como um ferramental das ciências naturais, mas ele também rompe com aquela tradição que foi muito comum nas ciências humanas no século XIX e grande parte do século XX, que é dizer que sociedade e natureza são coisas completamente separadas. Ele vai dizer que a humanidade é parte da natureza e que, portanto, nós não devemos pensar, né, a conquista da natureza como algo que a humanidade pode conquistar, né, de maneira completa. Isso vai servir de base para vários outros autores, por exemplo, o Murray Bookchin, um outro anarquista norte-americano, lá nos anos 1960, vai beber nessas reflexões do Bakunin para, por exemplo, começar a pensar sobre a ecologia social. Ele foi um dos primeiros autores a discutir a ecologia social em perspectiva, né? E esse raciocínio está aqui dentro. O Bakunin está dizendo: a humanidade e a sociedade, ela é parte da natureza e, portanto, nós não podemos trabalhar com essa cisão completa entre uma coisa e outra, e nós não podemos defender uma humanidade que se propõe pura e simplesmente a conquistar, a dominar a natureza. Segundo aspecto importante do seu enfoque, ele vai considerar que a economia ela é mais importante de fato do que a política
dos aspectos intelectuais e morais da sociedade. Então, nesse sentido, ele concorda, com o seu materialismo, que, em geral, a economia ela tende a determinar a política e a cultura, tomada nesse aspecto aqui das questões intelectuais e morais, mas ele considera que a gente sempre deve ter em mente, em primeiro lugar, que a natureza é maior do que a humanidade, e nesse sentido ele considera, por exemplo, o Marx, ele considera o Proudhon como pensadores que estabeleceram essa cisão da natureza e da sociedade de maneira muito marcada, de modo que aquilo que eles chamam de material, como os aspectos produtivos do campo econômico, são parte da criação humana e não são os aspectos mais duros assim, da materialidade da própria natureza. Agora, por um outro lado, ele é um profundo crítico do determinismo econômico. Eu sei que talvez tenha gente aqui que tem uma leitura boa do Marx, eu mesmo gosto bastante, estudo muito Marx, Eu sei que tem uma polêmica muito grande em relação a essa interpretação do pensamento marxiano, até que ponto ele é ou não é determinista e etc. E o Bakunin enxerga o pensamento do Marx como um pensamento determinista. Então, estou situando que, quando a gente, por exemplo, vai pegar ali o prefácio da Crítica à Economia Política do Marx, ele vai trabalhar com aquela metáfora da base econômico-produtiva e da superestrutura, e vai mostrar um movimento de determinação da primeira em relação à segunda, mas a gente sabe também que tem uma outra leitura por parte do marxismo que vai partir das obras históricas e de outras, tentando mostrar que essa determinação é relativa. É exatamente aí que o Bakunin se situa. Ele acredita, sim, que a economia ela tende a determinar a política, os aspectos intelectuais e morais, mas ele acredita que essa é uma determinação relativa e que, portanto, a economia também pode ser determinada por esses aspectos intelectuais, morais e políticos, e a produção humana pode também determinar a natureza. Então a gente poderia dizer que é uma chave um pouco mais ampla, um pensamento que também é dialético, um pensamento que também pensa nesse movimento de ação e reação. Quando ele analisa a sociedade, ele tem alguns conceitos que são fundamentais. Um deles é o de força social, ou seja, essa potência que indivíduos, que grupos, que classes sociais podem mobilizar nos conflitos para atingir determinados objetivos. E aqui ele bebe bastante do Proudhon para fazer uma reflexão sobre a diferença qualitativa e quantitativa dessas forças individuais e coletivas, forças essas que atuam tanto para forjar a estrutura da sociedade quanto a ação humana. De maneira que ele propõe interpretar os conflitos como um jogo de forças. Então, para ele, mapear o que é o sistema capitalista, o que é o Estado, o que é uma conjuntura, o que é um determinado período histórico, significa entender os conflitos e, para entender os conflitos, as forças em jogo. Forças essas que podem ser mais vinculadas à ação de grupos, mas também da estrutura da própria sociedade. O Bakunin, nesse sentido, se alinha a todos aqueles pensadores que entenderam que o principal fundamento da realidade é o conflito, e ele pensava na realidade como uma realidade conflitiva, um conflito que, apesar de sempre existir, ele poderia se dar de maneira mais ou menos violenta. Nesse aspecto ele concorda com o Marx, ou seja, você pode ter conflitos de classe que são mais ou menos evidentes, mas esses conflitos sempre existem. Quando ele vai pensar em conflito social, nós vamos ver o conceito de classes sociais para ele é importantíssimo, tem diferenças relevantes aí em relação a outros pensadores quando ele conceitua classes sociais, mas o conflito está para além dos conflitos de classe. Vai pensar também em um conjunto de outros conflitos aí,
políticos, conflitos culturais, étnicos e etc., que apontam para uma outra lógica de que, em geral, dentro desses conflitos, as relações de poder se explicam pelas forças que estão preponderando nesse jogo. Um outro conceito fundamental para ele é o conceito de dominação, ou seja, é quando dentro de um conflito você tem forças distintas atuando e o resultado desse enfrentamento de forças significa a imposição de uma ou mais em relação a outra ou outras. Tá? Então é essa relação de imposição de força, é essa relação em que algumas autoridades, algum grupo vencedor se estabelece sobre um conjunto de outras pessoas para obter privilégios de ordem econômica e não econômica. E para o Bakunin, dominação é sinônimo de poder. Portanto, a gente pode discutir isso também daqui a pouco. Eu faço parte de uma corrente política que tem uma outra concepção de poder, mas para ele, poder e dominação é a mesma coisa. Não existe a possibilidade de um tipo de poder sem que haja dominação, ou seja, um pequeno grupo, uma minoria privilegiada se impondo sobre uma maioria desprivilegiada, e essa é a base da relação de dominação, essa é a base de relação de poder para ele. E essa dominação ela pode assumir várias formas, diz o Bakunin. Você tem, na economia, a principal forma que ela assume é a exploração do trabalho, e nisso ele está em sintonia com a maioria dos socialistas que faz essa crítica da exploração do trabalho, mas ele pontua outras importantes aqui. Dominação nacional, que tem a ver com os movimentos em que as classes dominantes de um país, elas acabam se impondo sobre um outro país, ou sobre um outro povo, sobre uma outra etnia. Ele fala também das dominações que tem nas formas políticas a sua determinação mais importante, e aqui ele está falando da relação do governo de uma maioria por uma minoria, ou seja, o processo de tomada de decisões por uma minoria que diz respeito a toda uma maioria. E ele também está falando do monopólio da violência. Ele fala também de uma dominação que é intelectual ou moral, e é a partir dessa crítica ao monopólio do saber e as religiões instituídas que ele entende que também se estabelecem relações de dominação entre aqueles que sabem, que produzem o conhecimento, e aqueles que somente consomem esse conhecimento. E ele fala também da dominação masculina. O Bakunin tem uma discussão ali que não é central na sua obra, mas passa por vários escritos, que é a sua preocupação com a opressão das mulheres e a necessidade de um socialismo que encampasse também essa libertação feminina. Quando ele fala de classe, para ele, as classes sociais não são definidas como um critério puramente econômico. As classes sociais, elas são definidas por esse critério, por esse conceito de dominação que eu falei para vocês, e também a noção de privilégio. Qualquer privilégio, para ele, em geral, é oriundo de uma relação de dominação. E é por isso que ele não fala só em classes exploradoras e exploradas, mas, em geral, ele trabalha no plural. Classes dominantes, classes dominadas, classes opressoras e classes oprimidas, classes superiores e classes despossuídas. E você tem vários critérios para a definição do que são as classes. Primeiros critérios econômicos, ou seja, como outros socialistas, para ele, a propriedade dos meios de produção, mas também de distribuição do capital, são critérios para se determinar as classes sociais. Do ponto de vista político, ele aponta a propriedade dos meios de administração, de controle e de coerção. E, portanto, ele considera que a burocracia é uma classe social. E, por último, ele vai falar nos critérios culturais ou intelectuais e morais que dizem respeito à propriedade dos meios de
produção e reprodução do conhecimento. O que significa isso do ponto de vista concreto, gente? Significa que, para a gente observar a relação de classes na sociedade, a gente não está falando só de uma relação de exploração econômica entre, por exemplo, quem detém os meios de produção e quem vende a sua força de trabalho. A gente está falando também, né, no campo das classes dominantes, da burocracia de Estado, que significaria, por exemplo, a época, né, a cúpula do exército, a cúpula dos poderes, e, portanto, para ele, essa burocracia é também uma classe dominante. E a época dele, o clero, né, que era quem principalmente produzia, né, o conhecimento, a gente poderia talvez fazer uma analogia hoje com os donos aí, dos grandes meios de comunicação e etc., como aqueles que seriam os responsáveis pela produção e pela reprodução do conhecimento. A luta de classes, portanto, ela não se dá só nessa esfera econômica e nem particular. O Bakunin interpreta essa luta como um conflito de classes que vai opor opressores e oprimidos e os seus distintos acessos desiguais a um conjunto de privilégios, né? Essa luta de classes ela é estrutural e, portanto, ela não depende dos atores reivindicarem ela conscientemente, mas ela se potencializa com a consciência de classe e com a ação desses sujeitos. A gente pode interpretá-la nessa chave mais restrita, por exemplo, ele dizia, olha, dentro da fábrica você tem sim o trabalhador e o patrão, isso é uma expressão particular da luta de classes. Quando a gente vai avaliar no campo, eu tenho, por exemplo, o trabalhador da terra, o campesinato e o grande proprietário de terra, isso é uma expressão particular da luta de classes, mas em geral a gente pode interpretar isso de maneira mais ampla, que significaria o seguinte, na parte de baixo, né, em geral, trabalhadores urbanos e rurais, assalariados, campesinato e todos os trabalhadores precários e marginalizados. E esse é o conjunto para ele das classes dominadas, das classes oprimidas. Então, assalariados do campo da cidade, campesinato, precários e marginalizados de maneira geral. E a parte de cima é composta pelos grandes proprietários de terra, né, pelos grandes industriais, os proprietários aí do capital financeiro, industrial ou agrário de maneira geral, a burocracia e também a elite produtora do saber. Esse é o conjunto de classes dominantes. O Estado moderno, para ele, é um instrumento de dominação de classe, e aqui tem uma diferença, né? Em geral, a gente tende a interpretar o Estado na chave socialista como um Estado que reproduz os interesses das classes economicamente dominantes. E o Bakunin vai estudar o Estado em vários dos seus livros e ele vai apontar que esse é um fenômeno possível, mas não é sempre assim. O Estado produz ele mesmo uma classe dominante que é a burocracia, e é por isso que ele alertava para os problemas de uma estatização dos meios de produção e que isso tenderia a criar uma burocracia que se estabeleceria como uma nova classe dominante. Para ele, qualquer Estado tem caráter de classe e função de garantir a dominação de classe. Para ele, qualquer Estado tem isso que ele chama de uma vocação imperialista, que acaba sendo gerada pela necessidade de conquistar ou não ser conquistado dos Estados, e isso que ele vai chamar de uma vocação escravista, que é a necessidade de garantir a ordem dentro de um determinado Estado. E os resultados disso são distintas formas de dominação: imperialismo, coerção física, a dominação burocrática e, portanto, relações que, do ponto de vista político, tem por base a dominação e a exploração. O capitalismo, para ele, é um regime, quando ele fala em sentido mais restrito, um regime econômico, né, baseado na propriedade privada, que tem seu cerne na exploração do trabalho, né, principalmente esse trabalho assalariado, ainda que ele conviva em seu seio com
por formas de exploração anteriores e integre essas formas, né, de maneiras variadas. O que o Bakunin está querendo dizer aqui? Ele via esse movimento de proletarização, de urbanização, mas, em primeiro lugar, ele não considera os camponeses sujeitos que necessariamente giram para trás na roda da história. Ele entende que o camponês, se devidamente mobilizado, ele pode contribuir com a mudança revolucionária, e ele também entende que essas formas pré-capitalistas, principalmente que atuam no entorno da propriedade da terra, elas tendem a ser mantidas, em maior ou menor medida, sendo integradas dentro desse capitalismo. Em função da necessidade do aumento constante de capital e da concorrência, nós temos como resultado a exploração do trabalho, o monopólio, a pobreza, a desigualdade. Nos escritos que o Bakunin trata isso, ele cita abertamente o primeiro livro do Capital do Marx, e é uma crítica que ele reivindica quase que de maneira integral. Agora, acontece que para o Bakunin, Estado e capitalismo não são separáveis, nem analiticamente e nem historicamente. Ou seja, é impossível, do ponto de vista dele, entender o capitalismo sem o Estado moderno, entender o Estado moderno sem o capitalismo. Ambos são indissociáveis entre si e dos processos de dominação. E, portanto, ele enxerga essas duas partes como partes interdependentes de um mesmo sistema estatista capitalista, que é um sistema econômico e político que conta também com uma legitimação importante do ponto de vista intelectual e moral, ou seja, se trata de algo que reúne, né, aspectos vinculados tanto à riqueza quanto ao poder. E falo agora, né, essa última parte, o que então ele acreditava ser possível para combater esse sistema que ele critica. E, portanto, aplicando a sua dialética negativa, que eu mencionei, a essa realidade, ele vai entender que o caminho da liberdade e da emancipação significa obrigatoriamente negar, né, essa humanidade e os seus aspectos de dominação caracterizados principalmente pelo Estado e pelo capitalismo. E ele vai propor a necessidade de uma revolução operária e camponesa. Então aqui também a gente tem já uma polêmica ali do século XIX. O Bakunin entende que não há transformação possível se não for por essa forma que une campo e cidade, e portanto para ele não há possibilidade de uma transformação que se dê só no terreno urbano e operário, e portanto para ele essa revolução se caracteriza como uma mudança profunda, né, violenta, em que as classes oprimidas vão se impor às classes dominantes e garantem com isso o fim das classes. E aqui tem um outro aspecto que vale comentar. Ele não entendia, como Engels, que essa imposição significava autoridade. Ou seja, quando ele se faz um crítico da autoridade, para ele, a autoridade é sinônimo de dominação. O processo da Revolução Social é um processo profundamente anti-autoritário, na medida em que, quando você põe um fim à opressão, mesmo que de maneira violenta, esse fim ele é profundamente anti-autoritário, e é essa revolução que abre passagem a esse socialismo coletivista e federalista que ele defende. O que é o socialismo do Bakunin? É um socialismo que propõe, como outros socialismos, a socialização econômica e, portanto, da propriedade, mas também é um socialismo que prevê a socialização do poder político e do conhecimento. Então, quando se fala em fim do Estado, o Bakunin é algo muito semelhante ao fim da propriedade privada. A propriedade privada é um monopólio da propriedade. A socialização é quando os trabalhadores passam a ter coletivamente a posse dessa propriedade. Quando ele fala de abolição do Estado, ele está se referindo exatamente à socialização do poder político. Não é mais uma minoria que decide em nome de uma maioria, mas você tem um processo de decisão que também é ele próprio socializado. Da mesma forma que o conhecimento, ele entendia ser necessário socializar para que não houvesse uma dominação dos sábios
sobre os ignorantes. E ele via, né, ali, nessa dominação religiosa, exatamente um modelo de uma relação que poderia acontecer apenas com base no conhecimento. Então é uma sociedade de propriedade coletiva, de federalismo, que depois eu posso explicar um pouco para vocês, mas ele trabalha basicamente com a noção de uma democracia de base, que possa ser articulada, né, com delegados, isso regionalmente, nacionalmente, a partir dessas posições da base, que não é um assembleísmo em que todo mundo decide sobre tudo, mas decisões que se pautam pela base e que primam pela participação das maiorias, assim como a elaboração de uma nova ética. Ele imagina com isso atingir uma sociedade de liberdade, liberdade esta que para ele contém a igualdade. Então aqui tem um outro aspecto que vale a pena destacar, que pro Bakunin, liberdade e igualdade não são concorrentes, mas complementares. Ele entende a liberdade de um ponto de vista positivo, como o desenvolvimento das nossas faculdades naturais, aquilo que a natureza nos dotou do ponto de vista do nosso potencial, e ele entende essa liberdade também numa chave negativa, de uma liberdade em relação às estruturas e imposições, às relações de dominação que tem por base a vontade humana. Para ele, portanto, a liberdade individual é parte da liberdade coletiva, a liberdade só existe em sociedade e só se consolida por meio da igualdade. Então ele tem um raciocínio que é muito interessante, que vai dizer o seguinte, né? A liberdade do outro, e aqui ele está batendo no Rousseau, ele vai dizer a liberdade do outro, longe de ser um aspecto concorrente à minha liberdade, ela é solidária à minha liberdade, de modo que quanto mais livre é o outro, mais livre sou eu. E, portanto, a liberdade do outro não concorre com a minha. Na verdade, elas são solidárias. É impossível ser livre num mundo de escravos. E é isso que para ele vai pautar essa necessidade da igualdade. Você só consegue a sua liberdade individual coletivamente e por meio da igualdade, na medida em que é impossível ser livre num mundo de escravos. Ele contrapõe assim aquilo que ele chama de autoridade artificial, mas são as relações de dominação de maneira mais geral, e afirma a necessidade de se atuar politicamente por meio da influência. Então ele vai dividir muito essa ideia da influência, da persuasão, da disputa política, que ele entende como algo positivo, e ele difere isso das relações de dominação, que é quando você subordina um outro grupo e passa a estabelecer a relação de mando e obediência em relação a ele. E como é que ele pensa em organizar essa luta, né? Ele tem alguns princípios, que é a articulação de uma força social de base classista, envolvendo todos os sujeitos oprimidos, e aqui ele fala de operários, camponeses, proletariado do campo, legalizados e marginalizados. Então, para ele, a transformação exige a união de todo esse setor de oprimidos, que são econômica, política e ideologicamente oprimidos, né? E a conformação de uma força real. E aqui ele tem uma discussão que é o seguinte: os trabalhadores, sim, eles são maioria, sim, eles têm a condição possível, a possibilidade de mudar essa realidade, mas, para tanto, eles precisam colocar essa sua capacidade em prática. E eles fazem isso, né, atuando de maneira organizada, já mostro como, transformando essa força potencial numa força real. E ele vai defender aquilo que a gente chama de dualismo organizacional, ou seja, uma organização em dois níveis, que às vezes o pessoal tende a interpretar uma chave anacrônica do Lenin, né, mas de fato tem a ver com essa atuação em dois níveis. Por um lado, o nível político do partido, por um outro nível de massas, que a gente poderia chamar o sindicato, só que o papel desses níveis e a relação deles dois é profundamente distinto do que o Lenin vai desenvolver alguns anos adiante ali no Que Fazer, por exemplo. Ele vai teorizar
praticar, portanto, esse dualismo em relação à internacional e a sua organização política, a aliança, e o federalismo vai ser o principal critério de organização. O que significa isso? Em primeiro lugar, uma coerência estratégica. Então aqui, um outro ponto que vale a pena destacar, né? Bakunin, e isso os anarquistas vão concordar com ele, se você quer chegar à emancipação dos trabalhadores, e esse é o seu fim, por uma questão de coerência estratégica, qualquer teórico da estratégia vai falar isso, quer dizer, os meios que a gente utiliza, eles vão nos conduzir a um determinado fim ou outro. Se o objetivo é emancipar os trabalhadores, os meios para que esses objetivos sejam atingidos devem ser meios que estimulem essa emancipação. E, portanto, não há possibilidade de fim do Estado reforçando o Estado. Não há possibilidade de autogestão do trabalho militarizando fábrica e assim por diante. Ou seja, você precisa criar os meios que conduzam a esses fins e, portanto, se propõe uma sociedade, né, com os trabalhadores emancipando a si mesmos, né, gerindo a sua própria vida do ponto de vista econômico, político, né, e social, nós devemos buscar meios que condigam com esses fins. E, portanto, meios que tenham por base princípios libertários que se contraponham à criação de novas burocracias. Então existe uma crítica muito importante do Bakunin a esse processo de burocratização das próprias lutas. Qual é a crítica que ele fazia aqui? Aos movimentos sindicais, aos movimentos sociais, que vão constituindo as suas próprias burocracias, que ali dentro vão tomar uma posição de dominação em relação às próprias bases. E a crítica que a gente vai poder ver tem a ver com um movimento de direção que, em vez de estimular e fortalecer a base dessas movimentações, subordina essas bases e coloca elas dentro de uma relação hierárquica de mando de obediência. E, portanto, isso envolvia o fortalecimento das bases, o protagonismo dos trabalhadores e as delegações com controle da base, ou seja, pode escolher delegado sindical, pode escolher representante, sem dúvida, mas essas pessoas têm que responder ao conjunto dos trabalhadores, não podem tomar as decisões que acharem melhor, fora de instância, da sua própria cabeça, porque isso enfraquece, do ponto de vista dele, o movimento popular. Chego aqui nessa parte final, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o modelo sindical defendido por ele. Isso tem a ver com o modelo que ele defendia para a internacional, e fala ao final o que ele defendia do ponto de vista da organização política. Então, para ele, a internacional era uma organização de massas que tinha por objetivo funcionar em vários países com esse objetivo internacionalista, e com isso ele queria se opor tanto aos movimentos exclusivamente nacionais quanto aos movimentos nacionalistas. O seu fim, em última instância, é encabeçar o processo de emancipação dos trabalhadores. Então aqui tem uma diferença grande já em relação ao que o Lenin vai propor, que para o Bakunin, quem protagoniza o processo de transformação não é a organização política, e sim a organização de massas, né? Ou seja, são os trabalhadores que devem encabeçar o processo de transformação. São os trabalhadores que devem, de fato, promover essa revolução e garantir o estabelecimento do socialismo. Mas, entretanto, essa é uma organização que engaja trabalhadores pelas bandeiras de curto prazo. Então aqui tem um outro elemento que eu acho que vale comentar. É uma revolucionária, mas ela assume uma posição de que os trabalhadores dificilmente se engajam numa causa pela revolução. O Bakunin acredita que a maneira mais fácil de engajar essas pessoas nas lutas é pelas bandeiras de conquistas imediatas. E, portanto, você trabalha com reivindicação salarial, você trabalha com reivindicação de melhores condições de trabalho, e ele entende que ali dentro essa organização pode ter uma estrutura e um método de trabalho que progressivamente radicalize
esses trabalhadores. Portanto, é uma organização que se propõe a conciliar reformas e revolução. Não é nem uma organização reformista, que enxerga as reformas como um fim, e não é também uma organização principista que vai ficar pregando, né, ideologicamente os princípios da revolução, sem dialogar concretamente com as necessidades dos trabalhadores. Possui, portanto, critérios que são amplos de participação, ou seja, quem pode fazer parte dessa organização? Todos os trabalhadores que estiverem dispostos a fazer lutas, tá? Ou seja, quer promover luta por salário, luta por melhores condições de trabalho, luta por direitos, é bem-vindo dentro da organização. Tá? Um elemento que eu tinha comentado na história internacional. O Bakunin insistiu muito para que esse movimento de massas nunca fosse subordinado a uma doutrina oficial, nem a anarquista. E essa é um pouco a dificuldade de interpretar o fenômeno do sindicalismo revolucionário. O Cauã vai falar um pouco disso aqui no Brasil, porque os historiadores às vezes olham a história e eles querem encontrar a bandeirinha anarquista nas iniciativas, e eles vão encontrar a maior parte do trabalho dos anarquistas sem a bandeirinha de anarquista, porque a sua noção de sindicalismo revolucionário era um sindicalismo independente em que todas as posições políticas pudessem conviver ali dentro. Porque o que dizia o Bakunin e a história internacional, o próprio movimento sindical hoje contribui para a gente entender isso. Quando eu coloco um rótulo ideológico, um rótulo partidário no sindicato, no movimento social, eu dificulto a participação de gente que tem outra concepção. Então ele dizia, você pode ser de um partido, você pode ter diferentes concepções, mas o movimento não pode assumir uma bandeira oficial do ponto de vista de uma doutrina política, nem anarquista, nem marxista, nem uma outra. O movimento de massa, ele tem que ter essa característica ampla do ponto de vista político. E também, essas organizações não deveriam fazer pregação de ateísmo, porque qual é a preocupação do Bakunin? Ele disse, vários desses trabalhadores que se engajam nas lutas são trabalhadores religiosos. E tudo bem, no primeiro momento eles vão tomar contato, eles vão participar das lutas, e esse processo vai contribuir com a sua formação. A gente não precisa proibir quem acredita em Deus de entrar no sindicato, de fazer parte de uma luta, na medida em que essa luta ela pode ser educativa em vários sentidos. Essa organização trabalha com uma concepção federalista de construção pela base e classista, e portanto de enfrentamento claro de classe, agrega trabalhadores, promove conflito com capitalistas e defende as estratégias de participação da base e de protagonismo dessas classes oprimidas que compõem o movimento. Então, tem muito a ver com esse movimento de fortalecimento das bases que a gente discute. A gente pode até falar um pouco aqui na discussão, a dificuldade que nossas entidades têm tido de agregar trabalhadores, de mobilizar pessoas, as disputas que muitas vezes a gente se vê envolvido, das estruturas que são estruturas que têm dificuldade de mobilizar e etc. E acho que aqui tem uma contribuição relevante nesse sentido. Promove a independência em relação aos organismos patronais, ao Estado e aos partidos políticos. Então ele defende um movimento sindical popular que não esteja subordinado ao Estado, ao governo, ao partido político, mesmo às entidades patronais, e por lutas que devem ser conduzidas fora dos canais institucionais do Estado e mesmo contra o Estado. Então vamos entender, para o Bakunin, participar do Estado para tentar melhorar a sociedade é quase como se a gente defendesse para outros socialistas alguém que quer se tornar dono de uma empresa para promover melhores condições para os seus trabalhadores. Tem alguma possibilidade? Tem, mas com imensos limites. E ele enxerga uma similaridade, né, nessas duas instituições. Ele vai dizer, os trabalhadores que fizerem parte do Estado, eles vão tender a ser mais transformados por aquela instituição do que conseguir impor a sua vontade ali dentro. Eles vão tender muito mais a se tornarem burocratas, agindo, né, em função dos seus próprios interesses pessoais e de classe, do que fortalecer o próprio processo de lutas. E aqui, um último aspecto que eu acho que vale a pena comentar, que ele entende
que essa organização deve promover permanentemente uma educação prática ali dentro. Quando ele fala de educação, ele tem toda uma discussão ali sobre a educação formal, o conhecimento, mas ele tem uma discussão também sobre educação prática, que é o seguinte: ele acredita que o processo de grupo de classes, de engajamento e de mobilização educa muito quem faz parte dessas lutas. Então ele entende que esse processo de engajar as pessoas nas lutas, de convencer essas pessoas no seio dos enfrentamentos, dos episódios de lutas, de conquistas e de derrotas, isso educa muito mais do que a mera pregação verbal, do que a mera leitura de panfletos, etc. Ele vai dizer: você participa de uma luta junto, você entende quem está do lado, você entende quem está do outro, você formaliza, você fortalece os seus vínculos com os seus colegas nesses enfrentamentos, você entende quem é trabalhador, quem não é, você entende quem são os seus inimigos, quem são os seus aliados, e portanto entende essa prática, esse exercício da luta como um exercício de educação, de radicalização permanente dos trabalhadores, que vai contribuir para que esses trabalhadores avancem dessas posições um pouco mais moderadas para posições que são mais avançadas do ponto de vista revolucionário. Do ponto de vista estrutural, ele entende que essa organização se divide em dois tipos de seção. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso falar um pouco disso, mas ele entende que cada localidade você deve ter várias seções de ofício, que são como os sindicatos profissionais, e uma seção central, que é uma seção que vai mobilizar os trabalhadores mais engajados, mais comprometidos, que vai trabalhar com esse objetivo de educar na prática, principalmente, essas sessões. E, finalmente, uma organização que pode incorporar elementos de luta anti-imperialista também na sua prática. Isso é um aspecto muito relevante que o Bakunin traz naquele período anterior dele, de defesa do pan-eslavismo revolucionário, e que ele vai juntar aqui com a causa socialista. Tem uma discussão enorme sobre as lutas de libertação nacional e anti-imperialista, e a contribuição dele é uma definição de imperialismo que não é um país contra o outro, não é uma etnia contra a outra, mas o imperialismo como imposição das forças, das classes dominantes de um Estado sobre toda a população de um outro Estado ou povo. E isso tem uma consequência importantíssima quando a gente vai pensar quem é aliado, quem é inimigo. Então, portanto, os trabalhadores do Estado opressor, eles são potenciais aliados, as classes dominantes do meu Estado são inimigos, e é nesse sentido que ele defende esse anti-imperialismo que é classista, anti-estatista, internacionalista, e que vai se contrapor ao nacionalismo mais tradicional e tem a ver com vários processos de libertação nacional com os quais os anarquistas estiveram envolvidos durante toda a sua história. E aqui eu trouxe dois últimos slides para falar para vocês rapidamente como é que ele pensava essa organização política, esse partido, digamos assim, de quadros que era a aliança. Seria para ele um nível complementar ao movimento de massas, para incidir de modo mais eficaz nas disputas políticas e ideológicas da organização. Ele entende que essa organização política não se estabelece de maneira hierárquica em relação aos movimentos populares e sindicais, e, portanto, não é o partido que dá a linha, que manda, que traz consciência aos sindicatos, aos movimentos sociais, mas um partido, uma organização política que visa fortalecer essas organizações de massa e, portanto, promover essa semente, esse germe da mobilização popular. É uma organização que pode ser secreta e ou pública, a aliança foi tanto secreta quanto pública. É uma organização de minoria, por isso que ele está chamando aqui, é um modelo mais de partido de quadro do que de partido de massa, que tem a ver mais com a seleção de militantes do ponto de vista qualitativo do que a quantidade de
militantes. O Bakunin falava 300 na Europa, já vai ser significativo para a gente conseguir fazer o que a gente quiser. Internacionalista que atua com unidade de pensamento e ação e, portanto, com a mesma leitura doutrinária da realidade, o mesmo programa estratégico e, portanto, uma organização que tem esse compromisso com a disciplina e com critérios organizativos relativamente estáveis. Essa organização contribui com a organização e com essa direção anti-autoritária do processo de lutas e trabalha para criar e fortalecer os sindicatos e as organizações de massa. Quando a gente olha o trabalho da Aliança na Suíça, em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, o trabalho dos anarquistas foi exatamente isso. Então vamos mostrar que aqui no Brasil foi a mesma coisa. 80% do trabalho dos anarquistas foi fazer sindicato e participar desses sindicatos tentando defender essas bandeiras que a gente viu aqui. Ou seja, os anarquistas, o meio, aqui no caso do Bakunin, da sua organização, aqui no Brasil o Talma vai falar a configuração um pouco distinta, tiveram por objetivo promover esse programa, que a gente está chamando aqui do programa do sindicalismo revolucionário dentro dos sindicatos. Aqui tem uma última coisa que eu gostaria de falar, que é para a gente tomar cuidado com o nome sindicalismo revolucionário. Esse nome é um nome do final do século XIX, que ele é difundido pelos franceses da Confederação Geral do Trabalho, uma organização sindical importantíssima, fundada em 1895, que vai influenciar determinantemente o sindicalismo brasileiro aqui da Primeira República, mas nós identificamos, a partir de 1868, já esse fenômeno, não sendo assim chamado ainda, mas como parte dessa mesma trajetória que depois vai passar pelo fenômeno da CGT francesa e vai avançar para o Brasil e outros países. Deixei aqui a indicação dessa tese que está disponível na internet, do livro que está saindo agora em novembro. Deixei 4 indicações aqui, uma de textinhos do Bakunin para quem quiser saber mais, uma outra discutindo essa relação do Bakunin com o sindicalismo, um textinho meu sobre anarquismo na perspectiva global e um texto do Van der Waals discutindo essa relação do anarquismo. Para vocês aqui também a indicação do Instituto de Teoria e História Anarquista, que tem muito material, inclusive curso online e outras coisas lá que vocês podem fazer. Tá bom? Meu e-mail fica aqui. Muito obrigado e graças aí a todos pela oportunidade. Obrigado.